que o seu negócio é com tio aqui. E nesses dias o Senhor tem falado grandemente ao meu coração. O Senhor tem, ministrado as nossas vidas. Ontem, eu estava até brincando com o Gui, hoje, foi quase que eu não consigo ir embora do Art Burger ontem, porque desde a hora que a gente chegou no Art Burger até a hora de ir embora virou um culto, né? A gente chegou lavando louça e falando de Jesus, e 1h da manhã a gente falando de Jesus ainda. Há uma sede. Há uma sede. Há muita terra seca ansiando por uma água. Há muitas pessoas perdidas precisando de uma luz. Há muitas pessoas doentes precisando ser carregadas. Eu penso de uma forma. A ovelha perdida é necessário uma ação de busca. E uma busca intensa. Mas tem ovelha que está escondida, que se esconde só para tentar ser achada. Essa ovelha precisa criar vergonha na cara. Ovelha perdida se perde porque machucou, porque o rebanho pisou, porque alguém pegou, porque se acidentou. Agora, ovelha escondida é a mimizenta. Ai, será que o pastor vai lembrar de mim? Gente, não se esconde não. Está doente, berra. Está precisando, fala. Mas brincar de esconde-esconde para descobrir se vai ser encontrado é difícil. Amém? Entendeu a dinâmica que eu quis dizer? E eu vejo uma grande sede. Domingo, tinha menos irmãos da nossa congregação aqui e muitos visitantes, e o Senhor falou fortemente aos corações. Quinta-feira nós tivemos um culto aqui maravilhoso, cheio da presença de Deus. E pensando nessas coisas, o Senhor me levou a uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero dizer para você uma coisa: não há igreja perfeita. Por mais que a igreja tenha um crescimento, por mais que a igreja seja boa na música, boa na palavra, seja boa de oração, seja boa nas ações sociais, não há igreja perfeita. Assim também como não existe famílias perfeitas. A sua família não é perfeita. Não se frustre com isso. O seu filho não é perfeito, teu marido não é perfeito, tua esposa não é perfeita, teus pais não são perfeitos. Parece óbvio isso que eu estou dizendo, mas não é. Porque a gente se ilude acreditando que a igreja é perfeita. A gente se ilude acreditando que a nossa família será perfeita e que tudo não será assim. E eu quero compartilhar com você uma reflexão, um texto, que vai nos ajudar a entender que não somos perfeitos, mas que há um caminho. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos 6, 1. Esse texto é muito bom, e ele me fez pensar tantas coisas. Às vezes eu brinco com algumas pessoas que conversam comigo e falam assim: pastor, como que você prepara o sermão? Eu falo assim: gente, eu não sei, às vezes eu leio um texto, vem um texto na minha mente. E quem já assistiu o Homem de Ferro? Quem já assistiu o Homem de Ferro? Que ele tem uma tela assim, que ele vai puxando as coisas. E às vezes quando eu leio um texto, parece que tem uma tela que abre assim. Eu falo: opa, isso aqui vai puxando e vai... Rapaz, e que coisa maravilhosa. Às vezes os textos, eles abrem um horizonte tão grande na nossa mente. E eu estava essa semana pensando nesse texto. E esse texto ele foi abrindo um horizonte tão grande, que eu falei: eu preciso compartilhar desse texto com os meus irmãos. Sabe por quê? Porque não existe família perfeita, não existe igreja perfeita, não existe pessoa perfeita, mas existe um caminho. Amém? E diz assim o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas
estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos, ou em algumas traduções, em cuidar das mesas. Versículo. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. 6. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos e oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Aleluia! De repente você me pergunta, o que isso tem a ver com meus problemas familiares e a resolução deles? O que isso tem a ver com problemas da igreja e as resoluções deles? Eu respondo para você, tudo. Fica sentadinho e acompanha as cenas dos próximos capítulos comigo, que Deus vai falar com o seu coração, amém? Queridos, a situação que acontece é assim, a igreja começou a crescer. Os discípulos, tinham cerca de 120 discípulos quando o batismo do Espírito Santo veio sobre a igreja naquele cenáculo. E quem não sabe o que é cenáculo, o cenáculo era a parte de cima de uma casa, era como se fosse um salão grande que havia em cima de uma casa. E haviam cerca de 120 discípulos ali reunidos, que restaram daquela multidão que seguia Jesus. E quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles saíram do cenáculo anunciando a mensagem do Senhor. E na primeira pregação de Pedro, quase cerca de 3.000 pessoas, de 120 se tornou 3.000. Depois de 3.000 foi para quase 5.000. Olha só o poder do Espírito Santo operando e multiplicando a igreja. Então, por um grupinho que era de 12, que era de 120, e agora já está de 5.000 pessoas, existem muitas coisas. E você sabe o que é interessante? A liderança dessa igreja era dos apóstolos, que foram aquelas pessoas escolhidas diretamente por Jesus. Pessoas que caminharam 3 anos com Jesus, cerca de 3 anos com Jesus. Então a gente tem uma ilusão, deixa eu já te colocar num ponto. A gente tem a ilusão de que a igreja primitiva era perfeita. Às vezes de fora, de longe, a gente acha que a gente olha algumas famílias, você fala assim, nossa, mas aquela família é perfeita, olha que família linda, família de comercial de margarina, caminha com ela para você ver, caminha com eles. Às vezes você olha uma igreja e você fala, meu Deus, olha que unção que está naquele lugar, meu Pai eterno, o manto é forte, olha que povo, caminha com eles. Come com eles ali todos os dias, você vai ver que não existe igreja perfeita. Mesmo a igreja, e a gente olha para trás, e olha para o paralama da história, e vai olhar para a primeira igreja, a igreja que tinha como de cabeças os apóstolos, Pedro, Tiago, João, os caras que caminharam com Jesus, e a gente vai ver imperfeição. O que estava acontecendo? No meio daquela multidão, as viúvas, elas recebiam alimentos e contribuição financeira da parte da igreja, para que elas pudessem se manter. Haviam algumas viúvas de fala grega, e viúvas de fala hebraica. E na comunicação, talvez elas não falavam, olha, estou precisando de mais, não estavam se entendendo, a igreja não estava se entendendo, a língua da igreja não estava se entendendo. E algumas viúvas estavam ficando desamparadas. E o que começou a acontecer? Quando há insatisfação, qual a primeira coisa que acontece? Murmuração. Aonde há insatisfação, há murmuração. Você vê? Só porque é mais chegada, está mais perto. Aqui. Porque se fosse da família dele, e que não sei o que, e aí no meio da igreja, irmão, que os apóstolos estavam operando sinais e maravilhas, da igreja que o coxo está levantando e andando. Você está entendendo o que eu estou falando?
Para e pensa, na sua família não é parecido também muitas vezes? Quando você está insatisfeito, o que você começa a fazer? Acha que manda em mim. Eu vou colocar ela no lugar dela, está pensando que é o quê? Não é assim? Murmuração, murmuração, aonde há insatisfação, há murmuração. Só que uma coisa muito interessante que acontece é que os apóstolos, eles, de alguma forma, é identificada a murmuração. Os judeus de fala grega estavam se queixando dos de fala hebraica, e o que aconteceu? Os 12 convocaram uma reunião. Vem cá, está acontecendo uma murmuração, vamos conversar. Olha que caminho bonito. Às vezes a gente prefere ficar sentado só reclamando, em vez de chegar em soluções. Em vez da gente atacar o problema, a gente tem costume de atacar um ao outro. Não é assim muitas vezes em casa? Tem um problema para ser resolvido, esqueceu de pagar a conta de luz, meu Deus do céu, ao invés de fazer o corre para pagar a conta de luz, fica brigando com o outro, a culpa é tua, não, a culpa é tua, não, mas estava na sua responsabilidade, não, mas você quis comprar uma pizza, e aí fica brigando, ei, para de atacar um ao outro e ataque o problema, aleluia, isso é importante, e a gente aprende isso com esse texto, e os apóstolos vão fazer uma reunião, e essa reunião, eles posicionam e falam assim, olha gente, nossa função é pregar a palavra, nossa função é orar, e para que o Senhor nos abra caminho para a palavra, não convém que se a gente se distrair para ficar dividindo o alimento, não que isso não seja importante, o evangelho vai padecer, então faz o seguinte, escolhe do meio de vocês, 7 homens, olha que coisa interessante, às vezes a resposta dos nossos problemas está entre nós mesmos, a resposta do problema saiu de dentro do problema, às vezes é melhor você ficar, um monte de gente fica sentado de braço cruzado reclamando, mas tem gente que está disposta a levantar e servir, não é interessante isso? E aí, isso acontece na sua casa também, na sua família, tem gente que só fica apontando o problema. Ai, porque, tá vendo? Ó? Aí, em vez de ir para a igreja, se desviar, que não sei o quê, levanta, faz alguma coisa, seja você a igreja nessa casa, pelo amor de Deus. Eu lembro de uma vez de uma história que eu ouvi, é fato venéreo, irmão, esse negócio, de uma irmã que ia para a igreja, tô falando sério, eu não vou citar nomes, a irmã ia para a igreja, a irmã que eu digo, irmã cristã, ia para a igreja, e o marido dela não ia. E um belo dia ela é enfesada, e tudo ela jogava na cara do marido. O pneu do carro furou. Tá vendo? Diabo se levantando. Só eu busco. Só eu vou para a igreja. Oh, para com isso. Não é desse jeito que você vai evangelizar ninguém, queridão, queridona. Seja você a igreja. Seja você o representante de Cristo na sua casa. Seja você um agente de solução de problemas em nome de Jesus. Amém? Porque para murmurar, irmão, crente que murmura, é crente murmurando, tá vendo? Aí, ó, se tivesse na igreja, isso é murmuração, murmuração não resolve problema, murmuração pode identificar um problema, mas resolver ele não vai, amém? Eu te convido a identificar as murmurações da sua casa, quais são as murmurações? Quais são as murmurações que acontecem no meio da igreja, do seu ministério? Pare e pensa, em vez de ficar pensando em quem murmura, olha para o problema e seja você a solução em nome de Jesus, amém? E aí, aparece lá, tem uma condição, sim, que sejam 7 homens, ai, tá vendo? Aí vem a bandeira das ideologias, por que não foi 7 mulheres? O contexto histórico cultural, irmão, escolham 7 homens, entre vocês, o problema não está aí? A solução vai vir da onde? Está aí, não vai ser ninguém de fora, porque vocês vão se entender. E desses que foram escolhidos, o interessante é que o nome desses 7 são nomes gregos, quer dizer, homens que dominavam tanto o hebraico quanto o grego. Vão saber se comunicar, vão saber intervir no problema, porque um grande problema que estava ali era um problema de comunicação. Quando falta comunicação, começa a haver necessidades.
Quando falta comunicação, eu não expresso o que eu estou sentindo. Quando falta comunicação, eu não comunico mais o que eu penso. Quando falta comunicação, eu falo assim, não adianta mais eu falar mesmo, ninguém vai me ouvir. O que adianta eu falar? O outro faz melhor, e você vai se inferiorizando e só vai ficando amargurado. Só vai ficando chateado. Ei mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Abre a boca e conversa com seu marido. Ei filho, deixa eu falar uma coisa para você, conversa com seu pai. Conversa com ele. Comunicação vai minimizar muita coisa. Muitos problemas, muitos dilemas dentro da sua casa. Uma coisa interessante é que acontece que havia uma condição ali, as pessoas tinham que ser, primeiro, ter boa reputação. Eu não vou colocar alguém para resolver um problema desse, alguém que é mal falado, alguém que não vale a água da salsicha, não dá. Outra coisa, deveria ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, uma coisa que eu acho interessante aqui, é que a gente acredita que ser cheio do Espírito Santo é o irmão que rodopia, fala em línguas e profetiza. Não, ele está falando de vida diária, boa reputação e ser cheio do Espírito Santo, que Cristo domine a sua vida, que Cristo domine os seus passos. E eu vou te falar uma coisa, pode parecer loucura, mas quem está escolhendo é a igreja. Pasme-se. Quando você tem o Espírito Santo, isso é identificável para quem caminha com você. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo, as pessoas que estão ao seu redor sabem. Eita, olha aquele irmão, conversa com o fulano, por quê? Porque aquele ali é de Deus, ele tem o Espírito Santo. Ele não caminha por ele mesmo, ele caminha no Espírito. Ele não caminha marchando, mas ele caminha na dignidade do reino. E sabedoria. Capacidade de discernir entre o certo e o errado, que não se move pela emoção e não tem 2 pesos e 2 medidas, ele tem que ser justo, com sabedoria, sabendo fazer as boas escolhas, é isso. E aí escolheram esses 7 homens e colocaram sobre o trabalho, e tudo fluiu maravilhosamente bem. E o versículo de número 7 vai dizer que quando esse problema foi solucionado, a harmonia da igreja fez com que a igreja se desenvolvesse mais e crescesse mais ainda. Sabe por quê? Porque quando as coisas estão ajustadas, você sabe o que é um pesticida para o crescimento? Um pesticida que impede o crescimento da igreja, sabe o que é? Porque pesticida é para coisa ruim, mas parece que assim, é algo que impede o crescimento da igreja, murmuração. Murmuração não deixa uma igreja crescer. Porque se você murmura, você não evangeliza. Porque se você murmura, você não busca. Porque se você murmura, você não acredita nos projetos. Porque se você murmura, você não acredita no foco que a igreja está caminhando. Porque se você murmura, você está insatisfeito e você não vai se doar 100%. Isso acontece também na sua casa. Se você murmura do seu marido, você não vai dar mais uma chance para ele. Se você murmura da sua esposa, chega, já estou farto dessa mulher. Você vai começar a olhar para fora da sua casa e vai querer começar a ver outras coisas. Se você murmura dos teus pais, você só pensa em sair da sua casa. Você não acha que pode haver transformação. Você não acha que pode haver renovo. Se você murmura dos teus filhos, parece que eles já estão perdidos, mas em nome de Jesus há uma solução. Aleluia. E a murmuração não pode ter meio, não pode ter crescimento no nosso meio. E eu quero pensar algumas coisas com você essa noite. Algumas coisas muito interessantes que me veio acerca desse texto. Sabe, eu já disse, primeira coisa, a igreja primitiva, ela não era perfeita. Essa igreja aqui não é perfeita. A sua casa não é perfeita. E você ficar usando de comparação com outras famílias, a sua, você não vai crescer. Porque a minha família, a minha casa, Rodrigo, Márcia, Isaac, Iris e os agregadinhos, o Dário também vai, não precisa sair, pode ficar, eu deixo você fazer parte da minha família. O Dário está se levantando e indo embora. Poxa, Dário, desculpa. O Iago nem veio. E os agregados, nós temos os nossos problemas. Você tem os seus problemas pessoais da sua casa. Até aqueles que só são 2, casalzinho, tem os problemas dele. E assim vai. Então se você fica comparando o outro, você não vai achar a solução para o seu.
Amém? Porque não existe família perfeita. Mas eu não vou me acomodar com isso. E o objetivo essa noite não é se acomodar na nossa imperfeição. E eu vou mostrar um caminho mais excelente para todos nós. Sabe uma coisa, meus queridos? Nós podemos olhar para essa passagem que nós lemos e encontrar um caminho para resolver os nossos conflitos. Sabe uma coisa muito interessante? Mesmo com uma liderança instituída por Jesus, a igreja teve problema. E a gente tem que parar e pensar nisso. Porque a igreja é composta de homens, de mulheres, e nós somos limitados. E Deus quis isso. Deus quis que a igreja, no indivíduo, fosse limitado. Eu não consigo fazer tudo. Você não pode fazer tudo. E pense, na família também é assim. Você não pode ser a esposa, a contadora, a arrumadora, a que cuida de tudo. Você não pode ser o marido que pensa que vai fazer tudo. Não, a família não pode estar sobre as costas de um. As funções, assim como os talentos no meio da igreja, têm que ser divididos. Poxa, você é bom cozinhando? Então a comida está por sua conta. Mas eu sou bom limpando. Eu vou limpar aqui, mas você me ajuda também. Não é desse jeito, vai deixar a cueca lá no banheiro e fala assim, mas é a função do outro catar. Não, pelo amor de Deus, cada um lava a sua brecada. E assim vai. A gente precisa entender aonde o outro é bom. Às vezes tem gente que em casa só reclama. Só eu. Aí eu faço uma pergunta para você que diz só eu. Você tem dividido tarefas? Você tem permitido que os outros ajam em casa também? Ah não, mas ninguém lava o banheiro que nem eu, então continua reclamando. Ninguém cozinha como eu cozinho. Ai, dona Clarice. Mas aí você não permite que o outro cresça. Às vezes você tem que comer uma gororoba, irmão, para que o outro esteja aprendendo. Amém? Eu tiro, por exemplo, a Iris, minha filha. Vou colocar aqui porque a minha filha se expõe e depois a gente resolve em casa. Irmão, o primeiro brownie que a Iris fez, arrancou a ponte do meu dente, irmão, a coroa. Cara, eu mordi aquele brownie e parecia chiclete de chocolate. Ela está aqui. Minto, filha minha? Não minto. Aí eles entrou na onda culinária. Vou fazer biscoito. Fazia uns biscoitos maravilhosos. Vou fazer brownie. Aí fez um brownie. Jéssica do céu. E a gente crítico, a Iris, ó, precisa melhorar, vai procurar uma receita, coisa e tal. Agora, irmão, a Iris vende brownie no Art Burger, cara, e quem já comeu sabe. O aniversário da igreja, a receita da Iris foi a receita do brownie que a gente distribuiu na igreja. Ela vende trocentos brownies lá no Art Burger, tem cliente que só pede lá para comprar brownie, porque aprendeu, mas porque a gente teve que comer uma gororoba. Às vezes você tem que comer o arroz queimado, para que essa pessoa possa aprender. Se você é centralizador demais, você vai sofrer. E todo centralizador, ele é murmurador também. Todo centralizador é murmurador. Olha, porque você está gastando demais. Olha, você está vendo? Mas o outro nem sabe quanto é a despesa de casa. O outro nem sabe quanto é que é a receita de casa. Não tem comunicação. Só fala, está gastando. Peraí, vamos sentar. Quanto que é o que a gente ganha? Quanto que é o que sai? Vamos resolver. Mas centraliza tudo. Não, só eu sei administrar, meu precioso. Não, irmão. Qualquer comparação com a realidade é pura verdade. Amém? E isso é importante entender. Importante entender que é necessário uma descentralização para que os dons possam fluir, tanto na igreja, quanto dentro das nossas casas. Amém? E uma coisa interessante, irmão, que eu acho nesse texto, que mesmo com essa liderança maravilhosa dos apóstolos, era visível que eles não podiam fazer tudo.
Olha só, apresentou uma falha, a igreja apresentou uma falha. E essa falha foi incomodando um, e foi incomodando outro, e foi tendo aquela murmuração. Os apóstolos maravilhosos, quem não gosta de Pedro, Tiago, os caras, mas eles não sabiam de tudo. Aí agora eu vou entrar numa parte bem boa. Deixa eu fazer uma dinâmica. Ô Valdeci, você podia ficar em pé, por favor? Valdeci, ontem você bateu o dedinho na cama e hoje, eu tô revelando, e hoje você almoçou pizza de calabresa. Não responde. Não responde. Fica aí. Ô Carlos, você pode levantar? Carlos, ontem você brigou com o martelo, porque você queimou o pão. Ontem, Danilo Lírio, hoje, você tomou groselha no almoço. Eu acertei, Valdeci? Não! Na frente da internet você faz isso comigo? Eu acertei, Carlos? Não, eu acertei? Não. Ótimo. Não tenho bola de cristal, entendeu? Pode sentar. Às vezes a gente acha que o outro sabe tudo da nossa vida. Às vezes a gente acha que o pastor sabe de tudo que está acontecendo. A gente acha que o cara que está aqui em cima tem bola de cristal e sabe quando você bateu o dedinho na cama, sabe quando você não está satisfeito com uma coisa, ou sabe o pecado oculto do outro, e fica só sentadinho de braço cruzado murmurando: quero ver o que ele vai fazer com ele. Eu não vejo além do alcance. Eu não tenho a espada justiceira. Eu não sou o Lion do Thundercats, que tem a visão além do alcance. Referência da década de 80, 90, os mais novos ficam boiando. Né? Eu tenho uma espada justiceira lá em casa, eu ia trazer, mas aí podia cair na internet, ia ficar mó mico, hein? Pastor usa a espada justiceira para fazer revelação na igreja. Thunder, Thunder, ai, Cats, ho, ia ser lindo. Mas deixa eu te dizer, eu não tenho visão além do alcance. As coisas acontecem e eu não sei. E quando eu olho para esse texto, eu tenho um alívio, porque as coisas aconteciam no meio da igreja. O Pedro, o Tiago, o João, os apóstolos, eles também não sabiam. Você está infeliz no seu casamento, às vezes seu marido não sabe. Você está magoado com o seu pai, às vezes ele não está sabendo. Você está infeliz com a sua esposa, às vezes ela não está sabendo. Você está infeliz com o pastor, eu não estou sabendo. Sabe por quê? Porque falta comunicação. Se está doendo, fala. Se está insatisfeito, fala. Se não está legal, compartilha. Mas não espera que o outro vai adivinhar, porque não vai. E quantas vezes a gente não fica com aquela cara insatisfeita, cheia de murmuração? Ixi, olha lá, o Alisson está deixando o fulano tocar, nem sabe. Como que pode aquele cara estar tocando? Não é ninguém aqui, irmão. Estava esse final de semana no paredão, colocando no Instagram, fazendo status, fazendo um monte de coisa. Eu só estou vendo o que o Alisson vai fazer com esse desviadinho. É assim que a gente faz, irmão. Ó o status do outro. Tá vendo? Vamos ver o que o pastor vai fazer. Eu não fico stalkeando ninguém. Eu tenho mais o que fazer. Muito mais o que fazer. Eu não sei se você está doente, eu não sei se você está infeliz, eu não sei se você está insatisfeito, eu não sei se o fulano pecou ou não pecou, mas quando eu sei, eu converso. Mas não espere atitudes de mim, porque eu não tenho espada justiceira. Às vezes você está esperando coisas. E infelizmente tem gente que fica murmurando no corpo, porque espera atitudes de coisas que o líder não sabe. Às vezes seu casamento não está legal,
porque você está querendo que o seu cônjuge adivinhe o que você está sentindo. Não vai dar, não vai rolar. Se não há comunicação, a gente não pode chegar numa solução do problema. Amém? Amém? A Bíblia. Certeza, Valdeci, que não aconteceu nada disso com você mesmo? Poxa, eu estava achando que eu ia acertar. Tá bom. Mas eu vou revelar uns números de CPF aqui. Não. Mas entenda. A gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter em mente que o ser humano tem um limite. Nós não somos onipotentes, onipresentes e oniscientes. Nós somos limitados e dependemos do cuidado de cada um para que o corpo seja sadio. Opa, a Jéssica pecou? A Dalete viu? Conversa com ela. Opa, não está legal? Você está magoado com a sua filha? Conversa com ela. Está triste com seu pai? Conversa com ele. Não está fluindo as coisas no ministério? Conversa com o líder. Não está legal lá na sua casa? Conversa com quem não está legal. Mas não fica murmurando. Porque a gente só vai resolver o problema quando comunicar. E de uma certa forma, chegou a murmuração a quem? Aos 12. O que os 12 fizeram? Vamos conversar. Vamos fazer uma reunião. Irmão, sabe o que eu acho mais legal? É que os apóstolos não disseram assim, não fizeram assim. Oxi, na igreja de Jesus Cristo tem problema? Não, a igreja instituída por Jesus. Jesus é perfeito. Nós não temos problema não. Tudo é justo, tudo é perfeito. Não, pelo contrário, eles falaram, se tem problema, vamos conversar. Se tem problema, vamos resolver. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você na sua vida. No âmbito pessoal, às vezes você acha, você fica acreditando que você não tem problema. Não se ilude não, queridão. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É a palavra que a gente mais fala. Pastor cumprimenta na saída do culto, e aí, tudo na paz? Tudo na paz, pastor. E aqui dentro podre. E aí, vaso, firme? Firme, pastor. Tudo na glória. Glória nada, irmão. Confuso, perdido. Às vezes no casamento, tá vendo que o negócio está errado. Fala, não, tá tudo bem. Às vezes na vida, olha para o espelho e fala assim, tá uma porcaria. Mas aí, não, tá. Passa a maquiagem, mete um perfume e fala, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, a gente precisa encarar que as coisas não tá tudo bem. Porque enquanto a gente se ilude achando que está tudo bem, a gente não senta para resolver. Aleluia? Tem que sentar para resolver. Tem que falar que não está tudo bem, tem que encarar os fatos. E aí, eu acho muito interessante isso. A comunicação é a resolução do problema. Reconhecer que existe um problema e que ele precisa ser resolvido. E eu acho interessante a resolução do problema. Porque os apóstolos e os irmãos, eles falam assim, tem um problema? Vamos apontar o problema. Não é acusar um ao outro, não era chegar nos apóstolos e falar assim, apóstolos, tá vendo, homem de Deus? Você não viu que as viúvas estavam... Não! O problema está sendo esse, na distribuição diária, algumas viúvas de fala grega não estão recebendo o seu alimento. Aprenda a apontar o problema. Aprenda a falar com o outro que de fato está machucando. Aprenda a falar com o outro que de fato está desagradando. Você tem coragem de falar com essa pessoa? O que está desagradando? Jesus ensina isso, irmão. Jesus ensina isso. Ele fala, se o teu irmão pecar contra você, vai até ele e fala, olha, o que você fez não foi legal, me machucou, me magoou, eu não estou me sentindo bem. Depois, se o seu irmão não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas idôneas. Aí você chama o pastor, chama o líder do ministério, fala assim, vamos conversar com o fulano, porque fulano, eu conversei com ele, falei o que ele estava fazendo comigo, mas ele não está me ouvindo. Aí chega numa conversa mais próxima. Ele não ouviu nem você e nem a comissão que foi convidada idôneamente para resolver o problema, então apresente a igreja. Se ele não ouviu nem você, nem a comissão e nem a igreja,
significa que essa pessoa não quer transformação. Trate-o como um qualquer, como um do mundo, não trate ele como uma igreja. Mas há um processo de, primeiro, uma intimidade, depois uma comissão, depois o coletivo. Será que a gente segue esses princípios? Será que eu estou seguindo o princípio de se o Carlos pecou contra mim, eu falo diretamente com o Carlos? Se eu vi algo do Bruno, eu vou falar diretamente com o Bruno, e assim a gente vai caminhando e se curando. Sabe por quê? Porque o Senhor escolheu que o curativo, olha que coisa mais bonita isso. O Senhor escolheu que o curativo do corpo fosse o próprio corpo. Amém? Você é o curativo do corpo. Você é o curativo do corpo. O corpo cuida do corpo. Isso é profundo, isso é bonito. Isso é maravilhoso. E você sabe o que os discípulos fazem? O problema aprontado, vamos encontrar uma solução conjunta. Os apóstolos podiam ter dito: nós fomos homens instituídos diretamente pelo próprio Jesus. Jesus passou uma noite inteira de jejum e oração e escolheu a nós. Jesus partiu o pão e nós participamos da primeira ceia. Babaé. Certo. Pedro podia dizer: eu andei sobre as águas. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas para mim. Então é o seguinte, olha só. Eu acho... mano, para. Esse tempo de querer impor as coisas não é o tempo de Deus, irmão. Aquele cara que bate na mesa de casa e fala assim: quem manda aqui sou eu. Oh, mano. Pensa o Rick Ramos dessa braveza toda. Suelen, a partir de hoje, pá! Oh. Para de rir, Suelen, você vai... E nem vice-versa, irmão. Nem a mulher que acha que veste cueca. Tem mulher que acha que veste a calça do marido e quer mandar em tudo. Você vê que os apóstolos não usam hierarquia espiritual para querer impor resolução para os problemas. Porque existem resoluções de problemas que não são de hierarquias ministeriais ou hierarquias da família. Se tem um problema na sua casa, senta com a sua casa e resolve. Já pensou nisso? Uma reunião para resolver um problema de casa? Que coisa linda. Não, é que eu vou. Você não vai nada, filhão. Você não vai, sozinho você não vai para lugar nenhum, bonitinho. Sozinho você vai naufragar. Sozinho você vai ficar à deriva. Nós precisamos resolver o problema. Aleluia. Deus é bom, irmão. A Bíblia fala conosco? Fala. Sabe? E outra coisa, um ponto que eu acho maravilhoso, é que a solução do problema sai de dentro do problema. Que coisa louca! A solução para a murmuração sai de dentro da murmuração. Irmão, sabe a igreja boa? É a igreja que você faz construir. Sabe o ministério bom? É o ministério que você é um tijolo desse ministério, um operário desse ministério. Sabe qual é a família boa? É a família que você entende o seu papel e que você faz parte dela. Olha, é esculhambada? Pode ser. É esquisitinha? Pode até ser. Mas é a minha família e eu faço parte dela. Tem problema? Tem, mas é a minha família e eu sou uma parte da solução dessa família. Ah, mas meus pais não me ouvem, mas você faz parte dessa família. Será que você está disposto a resolver o problema? Irmãos, filhos, deixa eu falar com vocês. Muitos filhos de crente não vêm à igreja. Não vê a hora de completar a maioridade e falar assim: ei, quando meu pai, minha mãe, quando eu mandar no meu nariz, eu não vou ficar nessa hipocrisia, não. Por quê? Porque os pais e as mães agem como dois ímpios dentro de casa, discutindo, brigando, se batendo, se esportifando. Essa semana eu falei uma frase para alguém, eu não lembro quem foi, mas eu disse que... lembrei. Eu disse uma frase assim para uma pessoa:
todo filho sabe o pai porcaria que tem. E é verdade. Todo filho sabe o pai porcaria que tem. Aí eu te pergunto, você faz parte dessa família. Ajude o seu pai a ser melhor. Ajude sua mãe a ser melhor. Hoje tem muito filho orando para que os pais se separem. Tem filhos contribuindo e orando, falando, não, é melhor separar mesmo porque são dois. Não, para com isso, começa a dizer, ei, eu preciso de vocês dois, eu preciso de vocês dois para o meu futuro, eu preciso, essa casa precisa de vocês dois em comunhão, em vocês dois em harmonia. Eu quero acreditar na família, porque eu quero acreditar em vocês. Filhos, os adultos, é claro, faz as besteiras deles. E uma criança muitas vezes não tem como interferir, mas pode expressar o coração. Pode rasgar o coração e dizer, olha pai, mãe, melhorem, nós precisamos de vocês. Cada elemento é fundamental dentro de uma família, assim como cada membro é importante dentro de uma igreja. E todos são fundamentais para o sucesso, tanto do ministério quanto da casa. Aleluia? Amém? Meus queridos, você pode ser a solução do problema. Você é a solução do problema ministerial, você é a solução do problema familiar, porque a solução sai de dentro do problema. Mas só que tem uma coisa. Alguns critérios são importantes para você ser uma solução de problema. Você vê que aqueles ao qual os apóstolos pedem para ser escolhidos, havia um critério. Eles têm que ter boa reputação. Irmão, e vou te falar, tem gente que está queimada até dentro de casa. Tem gente que não tem moral nem dentro de casa. Vai falar, e quem é você para falar comigo desse jeito? Olha você. Irmão, dessas qualificações que foram apresentadas aqui, boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria, boa reputação é a única que eu vejo com minha pequena concepção pastoral e de homem de palavra, que é a única qualificação que o homem pode ter por ele mesmo, porque é aquilo que ele representa para a sociedade. Boa reputação é o que eu posso buscar ter. Agora, ser cheio do Espírito Santo depende do homem? Não. Depende da graça de Deus sobre a vida dele se posicionar debaixo da vontade do Senhor, entregar a sua vida, se sujeitar a Ele, para que o Espírito Santo repouse sobre a vida dele. Vem de Deus, vem do alto. E sabedoria? A gente já sabe, Provérbios diz, Tiago na sua epístola diz, que sabedoria vem do alto. Capacidade de tomar discernimento. E olha que coisa louca. Você não pode só dizer, eu vou falar uma coisa para você. Você não pode só dizer, eu quero ter o Espírito Santo, e você terá o Espírito Santo, porque não é assim que funciona. O caminho para ser cheio do Espírito Santo é o arrependimento e entregar a vida a Jesus Cristo e reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Assim você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Só é um caminho. Arrependimento, entregar sua vida para Jesus e ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Assim você tem o Espírito Santo. E a sabedoria, você pode pedir lá a Deus, que Ele dá deliberadamente a quem pede. E o interessante é que para pedir sabedoria você não precisa nem ser crente, você pode pedir sabedoria para Deus. Então uma coisa que Deus gosta de dar para as pessoas é sabedoria. Você vai encontrar isso no livro de Provérbios, você vai encontrar isso no livro de Tiago. Deus quer, Ele diz que a sabedoria grita na rua. Ei, quem me quer? A sabedoria está facinho. Sabe, irmãos, quando eu era mais novo, eu devia ter uns 10, 11 anos, eu ouvi uma história do Salomão. Meus pais não eram nem crentes, mas eu ouvi uma história de Salomão, e que o Salomão, ele tinha sabedoria. E que quando ele teve aquela sabedoria, ele conquistou, ele foi o homem mais rico que passou pela terra. E foi uma coisa que eu fazia a minha oração do meu jeito, mas uma coisa que eu sempre pedi para Deus. Deus, me dê sabedoria. Eu nunca pedi para ser isso, ser aquilo, ter aquilo, mas teve uma coisa que eu pedi para Deus, foi sabedoria. Capacidade de discernimento. Capacidade de olhar e tomar decisões em meio às pressões. Sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria a quem pede. Então peça para Deus sabedoria.
Como eu disse, reputação é uma coisa que você pode construir. Você pode ter uma reputação mal falada, mas Jesus pode mudar a sua história hoje e você viver uma nova história. O Espírito Santo você só tem se você entrega a sua vida a Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados. E a sabedoria o Senhor dá a quem clama. Olha que interessante, mas essas 3 evidências, essas 3 qualificações, são visíveis a todos. Você identifica uma pessoa sábia, você identifica uma pessoa cheia do Espírito, e você identifica uma pessoa de boa reputação. A pergunta que eu faço para você é: você é um murmurador, identificado como um murmurador, ou você é identificado como uma possível solução de problemas? Será que olham para você e falam assim: ixi, lá vem ela de novo falar daquilo? Não, já vem ele de novo com aquele problema. Ou você é aquela que a pessoa vê vindo e fala assim: lá vem alguém que vale a pena ouvir. Porque ela dá bom testemunho. Porque tem boa reputação. Porque é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem sabedoria. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Até agora, até hoje, 12 de janeiro de 2025, em toda a história do cristianismo, não houve, e ouso dizer que depois, amanhã e sucessivamente, não haverá uma igreja perfeita. Nunca houve e nunca haverá uma igreja perfeita. A igreja será perfeita no dia da volta de Jesus Cristo, onde ela terá unida com Ele. Aí ela vai ser glorificada e o xerê de nebre achus vai ser louco. Mas até então não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Nós nunca seremos uma igreja perfeita, mas podemos ser uma igreja bíblica. Uma igreja que olha para a Bíblia. Uma igreja que segue os passos dos apóstolos. Uma igreja que pega os seus problemas e procura o caminho para seguir e resolver. Deixa eu te falar, não existe família perfeita. Sua família não é perfeita. Mas eu vou dizer uma coisa, sua família pode não ser perfeita, mas ela pode ser uma família bíblica. Uma família que está aos pés da cruz. Uma família onde a boa reputação pode imperar. Uma família onde o Espírito Santo possa preencher. Uma família onde a sabedoria possa reinar. Pode. Perfeito nós não somos, mas podemos ser bíblicos. Porque tem um fato muito interessante. Uma coisa que eu acho muito interessante é que Jesus não quer usar uma igreja perfeita. Porque a igreja primitiva não era perfeita, mas o Senhor trabalhava. O Senhor operava, o Espírito Santo tinha lugar. O Senhor, Ele trabalha em meio à imperfeição da igreja, sim. Mas se a igreja estiver aos pés dEle. O Senhor trabalha na sua casa, na sua família, no seu coração, sim. Mas se você estiver aos pés dEle. Porque o mais importante que sermos perfeitos é dependermos do Espírito Santo nas nossas vidas. Estarmos dispostos a nos arrepender e viver o querer de Deus para as nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ser a resolução do conflito da sua casa. Você pode ser a resolução que faltava para essa igreja ter crescimento, desenvolvimento. Para a gente não ficar aqui mostrando numerozinhos e falando, olha, nossos sonhos, não, a solução pode ser nós. Mas nós precisamos reconhecer os problemas, comunicarmos e buscarmos ser nós a solução, e não um agente de murmuração. O Senhor não te chamou para ser um agente de murmuração, Ele te chamou para ser um agente de resolução. Pode começar em você, sua família pode ser extremamente grande, mas pode começar em você, jovem. Você, adolescente. Pode ser você aquele que vai ajudar. Os pastores já tentaram ajudar os seus pais, a psicóloga já tentou ajudar os teus pais, todo mundo já tentou ajudar os seus pais, agora os advogados estão tentando ajudar os teus pais, mas de repente a sua palavra pode mudar a história do casamento dos seus pais. Você está entendendo o que eu estou falando?
Mas a gente precisa se despojar de nós mesmos, reconhecer as nossas limitações e dizer: eu estou aqui, Senhor, me usa no que o Senhor quer, me usa no teu propósito, me usa para ser uma resolução desses conflitos na minha casa. Eu quero ser usado, em nome de Jesus, amém? Essa palavra serviu para nós essa noite? A sua história pode ser diferente, a sua vida pode ser diferente, esse problema que parece que não acaba, ele pode ser diferente, se você de fato entender que o Senhor quer te usar.